Como era a vida antes do dilúvio? Nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso. Um mundo antes do grande dilúvio. Essa era muitas vezes envolta em camadas de interpretações. É um tempo da humanidade primitiva marcado por longos períodos de vida, interações divinas com humanos e uma proximidade com Deus e com a história da criação em si. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relacionável. Muitas forças se unem para que o dilúvio aconteça. Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo. Este evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história da Bíblia, do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo. Em Jó capítulo 38, versículos 4 a 7. O texto descreve como os filhos de Deus, que são interpretados como seres angelicais, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, houve uma rebelião celestial, na qual Satanás e uma legião de anjos caídos travaram uma guerra contra Deus e seus anjos na tentativa de derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo planejou um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso por meio de Jesus, que estava presente na ocasião. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus, o Pai, antes da criação do mundo, como registrado em João capítulo 17, versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declarou: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Como podemos ver, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com verdadeiro poder espiritual, que ele usa para o mal e para seus próprios interesses egoístas. A Bíblia nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais nas regiões celestiais. Paulo diz que estamos em uma luta, mas não contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridade, e sua sede está nas regiões celestiais. Isso é um fato impressionante, mas fica bastante claro na Bíblia. Começou uma guerra espiritual, um choque entre dois reinos, um reino governado por Deus, o príncipe da paz, e o outro governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se uniram e formaram o reino rebelde. No jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra e estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden. No idioma hebraico, a palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão onde o homem podia encontrar Deus. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas depois de Caim e Abel. Com o crescimento de sua família surgiu o nascimento da civilização. A Bíblia diz que depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas, e à medida que sua família crescia, a população começou a aumentar constantemente. Além de Caim e Abel, Sete foi outro filho de Adão, que também teve descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e eventualmente Noé. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e filhas e lhes ensinava os caminhos da terra, como cultivar a terra, cuidar dos animais e também como se conectar com Deus. Esta linha de pessoas era especial. Eles carregavam a semente da primeira união da humanidade com os anjos caídos. Apesar de suas longas vidas e profunda sabedoria, essas pessoas primitivas não estavam imunes aos problemas que frequentemente afligiam a humanidade. Questões como ciúmes, raiva e, às vezes, até violência. No entanto, havia um homem chamado Enoque, que se destacou como uma luz de esperança em um mundo cada vez mais mergulhado na escuridão. Enoque era conhecido por caminhar com Deus, uma expressão que descreve sua comunhão próxima e íntima com Deus. Como resultado de sua fé e relacionamento com Deus, Enoque não experimentou a morte, mas foi levado diretamente para o céu. Em um mundo onde a corrupção estava se espalhando rapidamente, Enoque foi um exemplo de fé e justiça.
Deus estava triste com as ações das pessoas que ele havia criado, e não tinha outra opção a não ser purificar um mundo que estava afundando no caos. Noé, um homem justo. No entanto, mesmo em meio a esse capítulo sombrio da história humana, havia uma faísca de esperança. Um homem chamado Noé. Noé era descendente de Adão, através da linhagem de Sete, e foi descrito como um homem justo e íntegro, irrepreensível entre as pessoas de sua época. Em um mundo onde a maldade predominava, Noé destacou-se como alguém que vivia uma vida justa e reta. Deus olhou para Noé e escolheu usá-lo para cumprir sua vontade de preservar a humanidade e a criação. O dilúvio era um evento divino que Deus planejou para purificar a terra da corrupção e do pecado que haviam se espalhado. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma grande embarcação, para abrigar a si mesmo, sua família e pares de todas as criaturas vivas durante o dilúvio. Essa arca seria o meio pelo qual Deus preservaria a vida na terra. Noé, com a ajuda de seus filhos, construiu a arca conforme as especificações divinas, e Deus enviou os animais para se abrigarem na arca antes que o dilúvio começasse. Quando o dilúvio veio, as águas inundaram a terra, cobrindo tudo e destruindo toda a vida que existia fora da arca. Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio, e quando as águas se acalmaram, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Como símbolo dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu. Esse arco-íris é lembrado como o sinal da promessa de Deus de que ele não traria outro dilúvio para destruir toda a vida na terra. O mundo após o dilúvio, a terra estava limpa e purificada, e Noé e sua família foram os únicos sobreviventes da grande inundação. Eles saíram da arca e receberam a bênção de Deus para se multiplicar e povoar a terra. A humanidade, como um todo, teve a oportunidade de começar de novo, em um mundo que estava livre da maldade que havia se espalhado anteriormente. Noé era uma figura crucial na história pós-dilúvio, mas à medida que o tempo passou, a humanidade continuou a se multiplicar e se espalhar pela terra. Com o passar das gerações, as pessoas começaram a se afastar de Deus mais uma vez. A Torre de Babel e a confusão das línguas. A Bíblia relata um evento significativo conhecido como a construção da Torre de Babel, que ocorreu após o dilúvio. Nesse período, a humanidade vivia como uma única comunidade e compartilhava uma única língua. Os descendentes de Noé se reuniram na planície de Sinar e decidiram construir uma torre que alcançaria os céus, como um símbolo de sua unidade e poder. No entanto, seu motivo não era agradar a Deus ou cumprir seu plano. Em vez disso, eles desejavam alcançar a grandeza por si mesmos e evitar serem dispersos pela face da terra. Deus viu o orgulho e a rebelião no coração da humanidade e decidiu agir. Ele confundiu sua língua, fazendo com que eles falassem idiomas diferentes, o que tornou impossível a comunicação entre eles. Como resultado, a construção da Torre de Babel foi interrompida e as pessoas foram dispersas por toda a terra. Isso deu origem às nações e culturas diversas que existem hoje. O evento da Torre de Babel serviu como uma lição sobre a importância de se submeter à vontade de Deus e reconhecer sua soberania. O nascimento de nações e civilizações. Com a confusão das línguas e a dispersão das pessoas, surgiram diferentes grupos étnicos, nações e civilizações ao redor do mundo. Eles desenvolveram suas próprias culturas, línguas, crenças e sistemas sociais. Algumas das civilizações mais antigas incluem os egípcios, sumérios, babilônios e assírios, que estavam localizados na região do Crescente Fértil, considerada o berço da civilização. No Egito, por exemplo, a civilização floresceu ao longo do rio Nilo e desenvolveu um sistema de escrita complexo e sofisticado, conhecido como hieróglifos. No Crescente Fértil, as sociedades desenvolveram a agricultura, sistemas de escrita cuneiforme e criaram algumas das primeiras leis registradas, como o Código de Hammurabi. A Torre de Babel e a subsequente dispersão também tiveram um impacto significativo nas diferentes línguas que se desenvolveram em todo o mundo. Muitas línguas têm origens comuns, mas ao longo do tempo elas se tornaram distintas, refletindo as culturas e regiões em que foram faladas. As línguas têm desempenhado um papel fundamental na preservação da identidade e cultura de diferentes grupos de pessoas. Diferentes crenças religiosas e mitologias também surgiram em várias partes do mundo, moldando as visões de mundo das diversas civilizações. Por exemplo, a religião egípcia era centrada na adoração de deuses como Ra, Ísis e Osíris,
enquanto as mitologias mesopotâmicas apresentavam divindades como Marduk e Ishtar. A disseminação de crenças religiosas e mitológicas desempenhou um papel importante na formação das identidades culturais dessas civilizações. Com o passar do tempo, essas civilizações cresceram, floresceram e, eventualmente, declinaram. Cada uma deixou sua marca na história, contribuindo para o desenvolvimento da humanidade. O surgimento do monoteísmo. Embora muitas civilizações adorassem vários deuses e deusas, o monoteísmo, a crença em um único Deus supremo, começou a surgir em contraste com o politeísmo. Os hebreus, sob a liderança de figuras como Abraão e Moisés, desempenharam um papel significativo no desenvolvimento do monoteísmo. Abraão é considerado o patriarca dos hebreus e é uma figura importante nas três principais religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Moisés, por sua vez, liderou os israelitas na travessia do deserto e na entrega das tábuas da lei, que incluíam os 10 mandamentos, fornecendo orientação moral e ética. Essas figuras e eventos tiveram um impacto duradouro nas religiões monoteístas e nas escrituras sagradas associadas a elas, como a Bíblia e o Alcorão. O monoteísmo também desempenhou um papel importante na influência moral e ética nas sociedades subsequentes. À medida que as civilizações se desenvolveram, os sistemas religiosos e filosóficos desempenharam papéis cruciais na orientação das ações e crenças das pessoas. Muitas civilizações buscavam entender o propósito da vida, a moralidade, a justiça e a natureza do divino. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles na Grécia Antiga contribuíram significativamente para o desenvolvimento da filosofia ocidental. Suas reflexões sobre ética, política e epistemologia continuam a influenciar o pensamento e a cultura até os dias de hoje. A história da humanidade é rica e complexa, marcada por uma interação entre diferentes civilizações, crenças religiosas, sistemas filosóficos e avanços culturais. Cada uma dessas culturas e civilizações contribuiu para o desenvolvimento da humanidade, moldando nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Se você gostou deste conteúdo e deseja receber mais informações interessantes, convido você a se inscrever no canal. Ao fazer isso, você ficará atualizado com os novos vídeos e conteúdos que serão compartilhados. Sua inscrição é uma forma de apoiar o canal e ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e por seu apoio contínuo.